Olá, eu sou a Karen Caire, sou professora na Rede Municipal de Ensino e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, queridos internautas, nós estamos aqui com o Profissão Saúde com um grande professor, o professor Luiz Jorge Fagundes, dermatologista, formado pela Universidade Unesp, que é a antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, com residência na USP, mestrado e doutorado com foco em IST, que é a antiga DST. Ele liderou por 45 anos o ambulatório de dermatologia sanitária, que justamente tem foco nas istes, na hanseníase, no câncer de pele e também nas dermatoses ocupacionais. É mestre e doutor também em istes, né? As teses dele foram sobre sífilis. E eu gostaria então de cumprimentá-lo. E é um prazer enorme estar aqui. Depois de tantos anos, eu tive aula com o professor lá atrás, na Faculdade de Saúde Pública. Foi um curso que eu fiz e tive a honra de conhecê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado com o convite. De acordo com as características da sua comunicação, eu trouxe todo um linguajar próprio para as pessoas que sejam leigas, né, que querem saber sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Nós vamos falar sobre isso porque é uma coisa que realmente impacta e que interessa ao público, né? Então sempre tem aquelas monte de dúvidas sobre as istes, né? E a gente queria saber como que está a situação das istes, se estão aumentando, qual o grupo etário que seria mais atingido. Perfeitamente. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente eram conhecidas como doenças venéreas, elas podem ser de duas maneiras. Ou elas são secreções, corrimentos que saem da uretra, né? Tanto a uretra vaginal como a uretra masculina, ou ela pode ser lesões. Então são só dois grandes grupos, né, de IST. Elas nunca tiveram declínio. Nesses anos todos que eu trabalhei na USP, todos os dias eu tinha um movimento de 50 a 70 pacientes por dia. A princípio eram pessoas de 20 e 25 anos, predominantemente homens, e depois começou a ter um ambulatório com faixa etária menor, porque essas pessoas que tinham faixa etária mais elevada contraíam as doenças nos prostíbulos. Mas aí depois houve toda essa liberação sexual, então não tem mais o prostíbulo, né? Ainda tem, mas é mais difícil. Então o que acontece? A faixa etária caiu, então nós já tivemos crianças, né? Porque 9 anos é criança, né? De 9 até 15 anos fizemos um trabalho para saber. Os pais nem sabiam que as crianças tinham relação sexual já. E nós fizemos esse trabalho em escolas muito boas de São Paulo. Foi o trabalho que fiz eu, a Carmita Ábido, que era psiquiatria, e mais a Ana Guiar, que era ginecologia do HC. Professor, escolas particulares? Escolas particulares. Crianças de 9 a 15 anos representavam 12% da população. Depois nós fizemos um trabalho que foi apresentado na Colômbia sobre faixa etária acima dos 60 anos. E nos primeiros 3 meses que nós começamos a fazer esse levantamento na USP, já tinha mais de 200 casais de faixa etária mais elevada, de 60 anos para cima. Então, ao que se atribui isso? Sim, isso que eu ia perguntar. Aos aditivos, né, que foram inventados para
fazer com que o homem, sem ter disfunção erétil, ou ele só tinha dificuldade para iniciar a relação e tal, por causa, se punha na cabeça da idade, então vieram as medicações que estimulam a ter ereção, a poder ter relação. Então o que acontecia? Esse homem ele experimentava o comprimido, fazia o teste em casa com a esposa. Aí deu certo, ele ia para a zona. E nunca essa geração usou preservativo. Até hoje ninguém mais usa preservativo. Isso é um ponto que a gente... Então, por isso que você não consegue ter uma estatística baixa de infecção sexualmente transmissível. Nós fazíamos o trabalho de colocar à disposição o preservativo. E em cada preservativo a gente tinha a paciência de colocar o número grampeado. E no fim do dia a gente encontrava no lixo o preservativo. E a gente sabia de quem era, porque conforme o número estava o nome do... Aí quando o paciente voltava, falava assim, pô, você pega o preservativo e joga no lixo? Não, você foi filmado, você foi visto. Tá? Esse médico, além de tudo, além de bom médico, excelente médico, ainda é bidu, né? Vamos atrás, porque é o seguinte, eu não fico satisfeito de ter tanta gente para atender. Pelo contrário, significa que o nosso sistema de prevenção está falhando, sabe? Então, é uma coisa assim, que tem que ser trabalhada todo dia, fazer a cabeça das pessoas e assim por diante. Então, nós temos faixa etária desde os 9 aos 15 anos, aquela faixa etária de 25 a 30, os adultos, e depois a faixa mais velha. O meu ambulatório praticamente não tinha mulheres, aí começaram a ter mulheres, que vinham acompanhado do marido que teve, ou do noivo, ou do namorado que teve a doença. Chegou uma época, agora mais recentemente, que elas vêm espontaneamente, não vêm mais por ser parceira de alguém, não. Tem algum problema, vai no ginecologista. O ginecologista, ele tem uma ideia que pode ser uma infecção sexualmente transmissível, porque os teus internatos devem estar estranhando um dermatologista cuidar de infecção sexualmente transmissível. Não, mas a gente cuida mesmo. O dermato sei. Sim, é uma das subespecialidades do dermato. Quem conhece lesão é o dermato. Então, você, por exemplo, um ginecologista, um urologista, ele pode cuidar de uma uretrite, uma outra tricomoníase, cândida. Mas tal. ele não vai saber um cancro mole, ele não vai saber exatamente. um cancro. Se é uma infecção sexualmente transmissível que tem ferida, e aí nós vamos falar especificamente delas, né? Quais são as que têm ferida, e, inclusive orientar os seus internautas a entender o que seja o período de incubação. Importante. Isso é uma coisa importante, porque o período de incubação vai desde o contato, a relação sexual, o beijo, a relação anal, o que seja, sexo oral, desde o contato até a primeira manifestação. Esse tempo entre o contato e a manifestação chama-se período de incubação. Certo. E algumas doenças, algumas infecções sexualmente transmissíveis, elas possuem período de incubação diferente, que é o que permite a nós, dermatologistas, dar um diagnóstico de certeza, só pelo período de incubação. Quando que foi a relação suspeita. Exatamente, e depois outra, o tipo de ferida. Então, como eu falei no início, tem as secreções e tem as feridas. Então, começando pelas feridas, que é o mais difícil, então você pode ter uma relação e 2, 3 dias depois aparecer a ferida. E normalmente esse tipo de doença, que é o cancro mole, ele tem um período de incubação pequeno. Curto, E a quantidade de feridas é grande, é um grande número e ela tem um odor muito forte. Então, a gente pergunta, quando foi a sua última relação? Faz tantos dias. E esse número excessivo de lesões e mais o odor, a aparência dermatológica da lesão... Já fecha, né? Isso. Já fecha o diagnóstico. Mas, no nosso ambulatório, nós temos um laboratório.
Então a gente colhia o material, em 15 minutos eu sabia se aquilo era um cancro mole. Importante, né? E Porque aqui, já pega exatamente. o paciente, já faz o exame, já começa o tratamento. Específico. Ele Específico. toma o remédio, ele não vai querer ir na farmácia Sim. e toma, vai tentando, tal, não. Descobriu o que é. Então, aí o cancro mole é causado por bactéria, chamado hemófilos ducrei. Então, o período de incubação é curto e múltiplas feridas, diferente da sífilis. A sífilis tem um período de incubação maior e geralmente é ferida única, que nós chamamos de cancro duro. Então, esse é o primeiro estágio da sífilis, é o estágio da ferida, do cancro duro. Depois, se não trata, essa doença vai progredindo até atingir o sistema nervoso. Então, uma doença sexualmente, uma infecção sexualmente transmissível, ela pode ir desde uma ferida até o comprometimento do sistema nervoso, no caso da sífilis. E outra, é uma doença que pode levar ao óbito. Se a mãe tiver sífilis e está grávida, ela transmite a sífilis para a criança. Dependendo do estágio que ela se encontre, se ela está no estágio mais avançado, a quantidade de bactérias que ela tem no organismo é muito grande. Então vai passar para essa criança uma quantidade grande. A criança não resiste. Ela tem uma anemia profunda e ela morre de parada respiratória. E se vamos dizer, se tem menos treponemas, né, menos bactérias, eles nascem com sinais só, né? Aquela célula tursa, mas nariz em célula, nariz em célula, tudo são as manifestações da sífilis congênita, caso essa criança não morra intraútero. Porque a sífilis atinge o pulmão da criança. Então, quando ela nasce viva. Depois de algumas horas ela morre, porque o pulmão não consegue expandir. Porque ela teve pneumonia alba causada pela bactéria, que é o que você falou em treponema, chama treponema pálido, que é a bactéria que causa a sífilis. Então, a doença, ela vai desde a ferida até a agressão ao sistema nervoso, podendo levar ao óbito. Então, professor, a sífilis, dentre todas as cistes, por esses parâmetros que o senhor está falando de progressão, podendo atingir o sistema nervoso, passando da mãe para o feto, né? Ela se caracteriza, então, como uma doença, a gente pode considerar mais impactante, né? Que a saúde pública tem que intervir para que a mãe não passe para o feto e para que a pessoa não evolua para o neurocínio. Por isso que tem o exame pré-natal. Eu sempre recomendo, isso é bom para as suas internautas, se pretende ter filho, fazer o exame antes, saber se tem sífilis, se tem HIV, se tem as hepatites, para depois não ter problema na gravidez. Agora, durante a gravidez também esses exames são repetidos, porque mesmo grávida, ela não para de ter relacionamento, então pode contrair depois que fez o primeiro exame. Então, uma infecção sexualmente transmissível, ela pode causar a ferida, causar alteração do sistema nervoso e pode causar também a morte. O cancro mole, ele é muito simples de ser tratado. Então, ele não dá cancro mole congênito como a sífilis e ele trata com muito mais facilidade que a sífilis. Quer dizer, medicação única, dose única. Já a sífilis você tem que ter um acompanhamento, depois fazer os exames sorológicos para ver se está curado totalmente. É uma doença que exige um segmento. No caso das feridas, por exemplo, nós temos também, por exemplo, o linfogranuloma venéreo, que é muito difícil de acontecer, mas também ele tem ferida. É um período de incubação de 30 a 40 dias, assim como a donovanose. É uma outra doença, mas assim, em nosso meio aqui de São Paulo, nós não temos donovanose. Nós vamos ter muita donovanose nos estados do Nordeste. Sim. E Pernambuco é uma cidade onde tem muito. A gente considera uma dermatose tropical. Donovanose, exatamente, ela pode ser extensa. E às vezes,
a extensão dessa úlcera da dolovanose não sendo cuidada, toda ferida crônica em dermatologia que não é curada, ela pode se tornar um câncer. Então nós podemos ter o câncer de vulva, o câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de boca, dependendo do tipo de relacionamento sexual que a pessoa tenha. Aliás, professor, o HPV, né, ele muito comumente, com o tempo, ele pode evoluir para câncer de vulva, câncer de pênis. Exatamente. Né? Eu estou aguardando o HPV para mais tarde, sim, porque ele é o que mantém mais. É. Então, e já com relação às doenças que são secreções, então nós temos a gonorreia, que é importante. Porque se uma mãe tiver gonorreia, ela, no momento da passagem do parto, ela pode contaminar a criança e dar a oftalmia gonocócica. E antes mesmo da criança nascer, ela pode ter uma obstrução das trompas. Então tem uma gravidez tubária, que não é viável. Então às vezes pode morrer o feto e a mãe. Então veja, a infecção sexualmente transmissível vai desde o simples corrimento até uma agressão oftalmológica grave da criança. Mas, professor, a crenetização não elimina a... Não. Não, né? O teste de Credê ficou provado que não, olha. Não. Então, aquele goleirozinho que exatamente. Aquilo faz como um antisséptico, mas ele não cura. Se tiver gonorreia, vai ter oftalmia gonocócica séria. A oftalmia gonocócica pode dar a cegueira, pode dar meningite e a óbito. Tudo isso ao passar pelo canal do parto, né? Exatamente. Ele contamina no canal do parto. Então, pois não é pela barriga, exatamente, não é pela... porque se a mãe for bem examinada no pré-natal, ele não vai deixar ela ter gonorreia na passagem do parto. Por isso o pré-natal é muito importante, né? Fundamental. Fundamental. No tocante à sífilis, que é muito prevalente. É prevenível. E é prevenível, é tratável, né? Agora, a gente pega muitos casos de sífilis, está aumentando, né? Sempre é Natal. Sempre é Natal. O pessoal lembra de fazer pré-natal, principalmente, né, no serviço público, no quarto, quinto mês, lembram de fazer os exames. Não, tem muito. Às vezes não faz pré-natal. Vai direto. E falando agora do HPV, que é a infecção sexualmente transmissível de maior incidência, né? Sempre vem HPV, depois vem gonorreia, sífilis, as uretrites não gonocócicas, né? As uretrites causadas por outras bactérias que não é a da gonorreia. Que também pode levar a uma esterilidade, pode levar a uma infecção, pode levar a uma infecção renal severa, a infecção pode subir através dos canais, né, dos ureteres e atingir o rim. Quer dizer, pode perder o rim por uma doença sexualmente transmissível, a infecção. Tratável, né? Prevenível. Prevenível. E com relação ao HPV, o HPV, ele, no genital feminino, a gente sempre pede que a paciente faça um exame ginecológico, uma colposcopia. Porque o importante no HPV na mulher é saber se comprometeu o colo do útero. Lá na faculdade, nós tínhamos um acordo com o Emílio Ribas, com a proctologista do Emílio Ribas. Então, como o HPV ele tem um tropismo, quer dizer, ele caminha na mucosa, mesmo que a pessoa não tenha relação anal, ele pode aparecer no canal anal e a partir daí penetrar. Muito interessante. Então, a gente tinha a proctologista, ela fazia um exame proctológico, e se tivesse, já tratava, porque às vezes, ele proliferando dentro do canal anal, e ele indo para o útero, ele pode se transformar num câncer. Carcinoma espinocelular, que é grave. Muito grave. Então pode não ter nada, ou seja, na borda, no orifício, e ter dentro do canal. Olha só que interessante, hein? Então, muito importante então isso. No momento que você faz a anamnese, você tem que perguntar como é que são os hábitos sexuais da pessoa. Isso é muito importante. Eu até dizia para as residentes que se elas forem entrevistar uma amiga que tinha muita intimidade, ela não entrevista, porque vai
deixar de fazer algumas perguntas para o menino, não. Então, me chama aqui, ó. Depois de 45 anos atendendo, então você já sabe como fala, né? Certo. Então, o que eu acho que é importante que os seus internautas saibam, que não é todo esse veneno que eu falei aqui, né, que vai morrer, que vai... Não, o importante é, primeiro, conhecer o seu organismo, né, os rapazes e as moças. Então, eu sempre pergunto para as moças qual é a diferença entre vulva e vagina. Então elas ficam em dúvida. Então, vulva é a parte externa, onde tem o grande lábio, o pequeno lábio, o clitóris, e por ali pode ter HPV. E a vagina é um tubo que vai da vulva até o colo do útero. Então, não confundir vagina com vulva. Se tem lesão, é lesão na vulva, não na vagina. Agora, pode a lesão entrar no... Ela segue porque o vírus, que é o HPV, Human Papilloma Vírus, ele tem predileção pela mucosa. Então, esse tecido do canal vaginal é propício para ele proliferar. E, imediatamente, ele chega no colo do útero. Gosta do glicogênio, da vacina. Exatamente. E faz a periscopia também? Faz. A periscopia é muito importante, porque, às vezes, você, somente depois que você trata, é importante, tanto no rapaz como na moça, vulvoscopia, né, colposcopia, para saber se teve um bom final, né, de tratamento, quer dizer. E mesmo assim, quem tem HPV, tem que a gente fazer o exame constantemente. Porque o vírus ele pode sumir, depois ele, por uma queda de resistência, ele pode voltar. É isso que eu ia perguntar, se ele fica meio latente com o vírus do herpes, de repente Exatamente. ele pode, Como do herpes, como do herpes, ele também. fica latente, depois ele aparece. Caiu a resistência, ele volta. E aí não se sabe, a pessoa não sabe dizer quando que ela pegou, não é verdade? Quem passou para quem, não sabe mesmo, né? É e eu queria que o senhor falasse então da vacina do HPV, sim. para as pessoas, como é que é, se elas devem tomar, a vacina gratuita, ela está até para crianças de 14 anos. Agora, existe a vacina em locais que fazem a vacinação para adulto. Então, o ideal é vacinar o adolescente antes que ele inicie a fase de... Que está cada vez mais difícil, né? Vamos ter que vacinar na creche daqui a pouco, né? Aniversário, né? Entende? Então é assim. E também, nem sempre o posto dispõe da vacina, sabe? Então, por exemplo, teve uma época que a gente não dispunha do preservativo. Hoje você pode ter o preservativo, mas ninguém usa. Isso que campanhas têm sido feitas, mas o senhor acha que está... A campanha é feita na época do carnaval. Também acho isso. Uma campanha para acabar com uma doença que é relacionada ao relacionamento sexual, ninguém tem relação só no carnaval. Então a campanha tem que ser sempre, tem que trazer, mas assim, trazer o esclarecimento, né? Porque, por exemplo, quem está nos ouvindo, está vendo, nos ouvindo, fala assim, pô, o cara falou um monte de coisa, mas não é simples. Teve relacionamento sexual sem preservativo, apareceu secreção ou apareceu lesão, tem que procurar assistência especializada, sabe? E outra coisa, e não ir na farmácia, não. Ficar se automedicando, Hoje em dia tudo. não toma, algumas farmácias não vendem antibiótico, mas algumas vendem. Algumas vendem. Sabe, farmácia da periferia vende. Então, o que acontece? Você começa a fazer automedicação, você seleciona a cepa de bactéria que atingiu que deu a tua doença, e essa doença fica crônica. E uma infecção sexualmente transmissível crônica pode ir para óbito. Então é importante que, ao primeiro sintoma, quando eu dou aula, tem muita pergunta das meninas. Mas se eu tiver uma secreção vaginal, é doença sexualmente transmissível? Eu sempre aconselho ir no ginecologista. O ginecologista, pelo aspecto da secreção, ele vai dizer se isso é aquilo. Se ele tem dúvida, ele vai pedir uma bacterioscopia.
Aí você vai dizer se aquela secreção é uma secreção ligada à doença. Por exemplo, se ela tem a secreção logo depois de ter tido uma relação desprotegida, já tem que ficar atento. Certo, ela não tinha e passou a ter. Começou a ter. É que nem nos rapazes. Não tinha nenhuma secreção e a gonorreia na saída da uretra do homem é secreção purulenta, é pus. E outra coisa, atenção, né? arde demais. E outra coisa, ele tem vontade de urinar a cada 5 minutos. E a cada 5 minutos é um tormento, porque queima demais. É um castigo, né? É um castigo. É um castigo. Vem a cavalo. E a quantidade de urina é pouca e tem que ser repetido, sabe? Aí, imediatamente que você identificou, tratou, no dia seguinte ele já está normal, está tranquilo. Agora, se não trata, a infecção pode ir para o testículo. Aí no testículo pode causar esterilidade. Então, a doença vai desde uma simples secreção pela uretra, que nós chamamos de uretrite, até a esterilidade. Olha, gente, então é muito importante esses conhecimentos todos que o professor passou, tá? Para os nossos internautas, para ficar atento. São coisas que dá para tratar, dá para prevenir, isso que eu queria pontuar, tá? Então, teve uma coisa diferente, apareceu uma lesão, apareceu secreção, apareceu uma feridinha, vá ao médico, não fique postergando, porque isso pode ter consequências muito graves mais para frente. Eu queria falar só, encerrando a brilhante entrevista com o professor, que ele tem livros aqui que esclarecem, olha, são livros bacanas, queria que o senhor falasse um pouquinho, que esclarecem o público, geralmente fica meio querendo saber tudo, então isso aqui informa, é informação. Isso é um guia de orientação nas doenças, né? Então aqui dentro tem todas as doenças e tem fotos com os genitais com as doenças. Entende? Então é interessante. O paciente que ia lá no centro de saúde, eu dava o diagnóstico da doença e eu dava a cartilha. E quando ele voltava, eu tomava a lição, né? Você deu sobre a tua doença e tal. Esclarece. Esse livro aqui chama Sempre com Elas. Elas são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu começava antes das 6, eu estou distribuindo senhas aqui. Então aqui esse é um livro folclórico, é de humor, né? É aquilo que os caras inventavam para dizer para mim como eles pegaram a doença. Sim. E a pergunta mais interessante era se pega a doença no banheiro. Esse é clássico, gente. Esse é clássico. Depende de como você esteja, com quem você esteja no banheiro. Não é banheiro, né? Não é banheiro. Esse livro aqui é quem passou para quem. É aquilo que nós falamos, né? Que a pessoa, uma doença, por exemplo, ela tinha um relacionamento, contraiu um herpes ou HPV, sarou, depois começa um novo relacionamento e aparece o HPV ou nele ou nela, tá? Aí fica aquela pergunta, quem passou para quem? Então precisa sentar, conversar e esclarecer. Os casais ficam assim, né? Um olhando para o outro, é uma coisa assim, tanto foi você. Agora, onde eu atendia também tinha atendimento aos portadores de mal de Hansen, né? Conhecido também como lepra, essas pessoas são leprosas. E 2 médicos brasileiros desenvolveram a melhoria do tratamento e aí eles passaram a ter cura. Então eles iam lá no meu ambulatório e eram pessoas espetaculares. São pacientes que não faltam nunca, não chegam atrasados, tomam remédio e principalmente têm um respeito muito grande pelo médico. Esse livro aqui é Curiosidades Dermatológicas. É tudo que se refere à pele. Então, é assim, quando eu me aposentei na USP, então eu fiz todo um tratado de tudo que pode dar na pele. Esses livros são livros maravilhosos. Muito obrigada, hein? Obrigada mesmo. Tá bom. Já chegou o Kendi ali, tudo agitado. Foi um prazer muito grande, todas essas informações. Eu fiquei muito, assim, muito até emocionada de poder receber o senhor, tá? Que bom, depois de tantos anos, tá? Como é bom isso. Eu agradeço demais, tá? Eu que agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham aproveitado
Depois eu deixo para a Aparecida algumas informações, algumas orientações, caso necessite. Muito obrigado. Seu Instagram, telefone? Tem Instagram, telefone, tem e-mail, tem tudo, eu vou deixar tudo. Tá bom, tá certo. Então, conforme o interesse do internauta, você passa. Obrigada, professor. Obrigado a você pelo convite.